nação de Israel estava por 7 anos escravo. Não é um dia, 7 anos. Uma escravidão. Eles plantavam e não colhiam. Sabe que você trabalha, e quando você vai colher para comer, o seu inimigo vem e rouba de você? Assim era naquele tempo. E a Bíblia vai dizer que Israel empobrecia cada vez mais. A Bíblia vai falar que Israel cada vez mais ficava pobre. Mas a Bíblia vai falar que um dia Deus ouviu uma ação, uma atitude de um homem chamado Gideão. Ele estava malhando trigo no lagar. Deus viu aquela atitude. Ele era da tribo de Manassés. Ele estava malhando trigo. Quando o anjo aparece para ele, que fala que ele é um homem valoroso, ele disse não. Ele começa a olhar para Deus e falar para Deus, dando desculpa para Deus, que ele era o menor da casa dele, mais pobre. Deus, quando apareceu para nós, quando apareceu para você, Deus não recebe desculpa. Há muitas pessoas que dão desculpa hoje para o batismo, dando desculpa para vir na igreja, no culto de oração, dando desculpa para buscar em jejum, em oração. Há muitas pessoas hoje dando desculpas para Deus. Deus não pensa assim. Com Deus é assim, sim ou não, não. Ou você é ou você não é. Era isso que Deus está dizendo para Gideão. Gideão, eu sou contigo, rapaz. Pronto, acabou. É isso que Deus queria colocar sobre Gideão. Encorajar ele. Mostrar para ele que Deus ainda ouviu a oração do povo de Israel. Deus queria que o povo voltasse para ele, se convertia, alargasse os deuses de Baal, voltasse a sacrificar a Deus. O maior segredo de todos nós está em nós mesmos. Lembra disso. A sua maior vitória está em você. Em que palavra você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Você sabia que existe cristão do nosso lado que às vezes não tem a mesma fé que você? Quer ver um exemplo? Talvez você chega com um laudo, ou você chega com um problema, conta para alguém e fala assim: ô irmão, ore por mim porque eu estou passando por um problema X, assim no casamento. O ditado de hoje é que muitas pessoas falam assim: larga, abandona. Mas Deus está dizendo para você lutar pelo seu casamento. Deus está dizendo para você lutar pela sua casa. Deus está dizendo para você lutar pelo seu filho. Deus está dizendo que Ele é contigo. O Senhor teu Deus está contigo em todo momento, em todo instante. Há muitas pessoas que estão vivendo um cristianismo hoje que não é, e olhando para fora, olhando para os testemunhos, para as atitudes dela, não conveniência com aquilo que ela está falando, com o poder de Jesus. A Bíblia vai falar que o nome de Jesus tem poder sobre a terra, sobre o céu e sobre o inferno. E muitas pessoas nos dias de hoje, ela está vivendo uma vida assim, uma vida como se fosse uma fé natural. O que ela vê, o que ela palpa, o que ela vê. Não, eu vou naquela igreja, o que acontecer? Não, você tem que vir porque você crê. Você tem que estar no lugar porque você tem que acreditar que Ele existe. Deus está com você. Não precisa você ver, não precisa Deus provar para alguém que Ele é Deus. Ele é Deus e pronto, acabou. Glória a Deus. Pastor, o que está acontecendo sobre o mundo? É tudo profecia. Muitas pessoas estão focadas no problema dela. Muitas pessoas não estão focadas em Cristo. Ela olha para o tamanho do problema dela. O médico chega para ela, dá o laudo dela, mostra para ela que ela está com enfermidade, ela acredita naquilo, ela põe na cabeça dela, ela fica mais doente ainda. Em vez de ela ir para o altar, chamar os irmãos para orar, buscar a Deus, crer, porque a Bíblia diz que a fé, ela chama a existência das coisas que não existem. Glória a Deus! Se você tem fé e você fala: eu não aceito essa enfermidade no meu corpo, porque está escrito que Ele levou sobre si todas as minhas dores, minhas enfermidades, e o meu pecado foi lançado na cruz por Ele, então eu estou livre. Ele diz isso, então está dito, pronto, acabou. Ele falou. Não, pastor, peraí, mas você está dizendo que nós somos um crente super-homem, que nós não ficamos doentes? Ficamos. O Senhor está dizendo que nós não passamos por um momento difícil, tropeçamos. Se você olhar para a Bíblia, Abraão tropeçou,
segredo é você se manter de pé. O segredo é você continuar no nível. Não é todo dia que você vai estar bem. Não é todo dia que você vai estar num nível maior, num nível poderoso. Tem dia que você acorda com fé, tem dia que você acorda triste, amargurado. Tem dia que você vai para o serviço alegre, tem dia que você vai para o serviço triste, por causa de uma situação. Talvez você está alegre na sua casa, mas talvez você passe do seu lado um momento ruim, um momento triste, e você começa a se abater. Você não pode se abater, você tem que se colocar de pé. Você tem que crer que Deus está no teu lado. Olha bem, no livro de Marcos, capítulo 5, nós vemos uma história muito linda de um homem da sinagoga, doutor da lei, conhecedor da palavra, fazia culto. Todos os sábados estava na sinagoga pregando. Eu estou falando de Jairo. Jairo viu várias vezes Jesus pregando. Jairo viu várias vezes Jesus curando no sábado, porque sempre Jesus ia no sábado na sinagoga adorar a Deus. Jesus ele não veio quebrar a lei, ele veio cumprir a lei. As pessoas têm que entender isso. Eu já vi muitas pessoas falar assim: pastor, no Novo Testamento não existe dízimo. Aí eu falo assim: então você acredita só no velho? Então você está errado, porque nós temos que acreditar nos dois. Porque Deus é o mesmo, de ontem, hoje e para todo sempre. Glória a Deus. Agora Jesus ele vem não para quebrar a lei, mas ele vem para cumprir. Ele vem para mostrar para o ser humano que ainda existe solução para o ser humano. Glória a Deus. É muito lindo o que Jesus fez sobre a vida de Jairo. Jairo chega diante do Senhor. Olha o segredo. O segredo é esse: Jairo chega, se prostra e adora, com dor no peito, passando um momento difícil. Jó não murmurou. Jairo não murmurou. Jairo não chegou e falou assim: ô mestre, o negócio é o seguinte, eu vi o Senhor fazendo tantos milagres, tantos sinais, eu estou passando um problema em casa assim. Há muitos cristãos que ele desiste fácil. Ele desiste por causa de um erro de um irmão. Se ele também é falho, ele faz a mesma panelinha que o diabo faz, acusação contra o irmão. A pior coisa de um ser humano é quando você olha para um ser humano que ele tropeça e você vê o próprio cristão apontando ele, condenando ele, afemetando ele. É a pior coisa de um ser humano. Ele não volta para a casa do Pai. Ele não volta. Eu mesmo não voltaria. Mas como eu conheço o Deus que eu tenho, o Deus que eu sirvo, eu não estou nem aí para o ser humano. Porque você tem que olhar para o autor e consumador daquele que morreu na cruz, naquele que deu a vida por você, aquele que vai fazer você entrar para a nova Jerusalém, vai te dar a coroa da vida, aquele que vai te chamar para o campo, vai te dar uma veste branca. Não foi o irmão que te agoniou, não foi a fulano que vai te fazer isso, mas Jesus de Nazaré. Já reconheceu que Jesus é o superior, Jesus curava, Jesus fazia maravilhas. Ele se prostra, ele adora. Jesus disse: vamos Jairo, vamos na sua casa. Jesus foi. Mas no meio do caminho encontra outra cena que você conhece da mulher hemorrágica que toca nas vestes de Jesus. Foi curado. No meio do caminho vem alguém da casa do Jairo, quem sabe o obreiro da fé da casa do Jairo. O obreiro chega lá porque a Bíblia vai dizer que era um servo de Jairo, pode ser o obreiro dele. Chega diante de Jairo e fala assim: Jairo, por que incomodas o mestre? A sua filha está morta. Uma palavra Jesus lançou sobre Jairo e disse: não temas, crê somente. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Jairo assim: Jairo, não olha para ninguém, olha para mim. Eu garanti para ti, Jairo, que eu ia lá curar a sua filha. Essa palavra de morte não é de morte, eu vou lá ressuscitar ela, Jairo. Então você tem que olhar para aquilo que Jesus falou e não para aquelas pessoas que vêm dar notícias ruins para você. Pare de olhar com notícias ruins. Ai, pastor, está mandando tanta
notícia boa está aqui. Glória a Deus. Você vai encontrar milagres, sinais, maravilhas na Bíblia. É nas Escrituras Sagradas. Há muitas pessoas sendo enganadas por os espíritos enganadores. Jairo chega, há um alvoroço na casa de Jairo, o povo tudo chorando. Imagine bem agora, o povo estava o quê? Chorando. Jesus abre a boca e diz: vou despertar a menina. Ela dorme. O povo que chorava, de repente ri. Dois pensamentos: está chorando, daqui a pouco ri. Aleluia. Estava tudo chorando e agora está rindo da cara de Jesus. Estava chorando por causa que a menina estava morta. E quando Jesus fala que a menina estava dormindo e que ia despertar ela, aqueles que estavam chorando começam a rir da cara de Jesus. Jesus pega, chama a mãe e o pai, Pedro, Tiago e João, vão para casa. Deus só faz milagre com aquele que crê, não incrédulo. Aleluia. Deus só faz milagre na vida de alguém que acredita e não incrédulo. Quando tem incrédulo, ele fala: sai fora, vem aqui só quem crê. Glória a Deus. Entra eles lá. Jesus pega na mão da menina, põe de pé, sai no meio da multidão. A multidão fica tudo espantada olhando. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Eu não sei quem está te afrontando. Eu não sei qual é o midianita. Eu não sei qual é o problema que está te afrontando. Mas eu sei de uma coisa: que você e eu temos um Deus tão poderoso, que pode mudar a sua história a qualquer segunda, a qualquer minuto. Você está aqui, Deus está trabalhando na sua casa. Você está aqui, Deus está trabalhando amanhã no seu serviço. Você está aqui, Deus está trabalhando naquele problema seu, que você tem que resolver, que pagar aquela conta, e Deus manda te dizer que já está paga,